Séries de TV relacionadas Autor Orfeus de 4 minutos Published 05.07. 2022 Updated 05.07. 2022 Atualmente, muitas pessoas criticam a União Soviética, mas ainda há uma geração de pessoas que se lembra de muitas coisas positivas sobre esse grande país. As séries de TV e os filmes modernos sobre a URSS em geral mostram a realidade daquela época de forma unilateral. Entretanto, é possível encontrar projetos mais verdadeiros. Portanto, hoje vamos considerar várias séries que definitivamente valem a pena assistir para os fãs da época passada. Sente-se, será interessante. O Trabalhador Milagroso. Esse projeto talvez seja a primeira tentativa de refletir sobre por que o povo russo é tão crédulo e por que a histeria em massa causada pela hipnose era tão popular entre nós. O enredo nos conta sobre um confronto bastante histórico entre o protótipo de Kassirovsky e Nikolai Arbenin. Os criadores trabalharam muito para criar a comitiva apropriada dos anos 80 do século passado, BMWs antigos, salões lotados de fãs de mágicos. E tudo isso acontece no contexto de um país em colapso, onde não havia religião, o que poderia dar às pessoas pelo menos alguma oportunidade de se apegarem a algo e não se juntarem aos mágicos e mediums. Farsa. Esse projeto foi quase a primeira estreia seria de um dos mais famosos atores nacionais, Alexander Petrov. O roteiro fala sobre estudantes Farsovchi, que conduziam negócios clandestinos no esquema de compra e venda. O futuro escritor Andrei Trofimov, nos anos 60, viajou para a usina hidrelétrica de Brascaia para ganhar experiência e inspiração lá. No entanto, ao voltar para casa, ele percebe que não quer ficar sentado à máquina de escrever a vida toda e se sente atraído por outros tipos de renda. Os criadores do filme transmitiram fielmente a vida, os modos e as características dos personagens daquela época, que infelizmente já se foi há muito tempo de forma irrevogável. Otimistas. O roteiro do projeto, escrito por Mikhail Idov, fala sobre a casta fechada dos futuros diplomatas dos anos 60. O Ministério das Relações Exteriores sempre foi um território fechado, onde apenas os estudantes e funcionários mais inteligentes podiam permanecer. A série contará a história dos jovens de ouro que se permitem fumar no telhado do Ministério das Relações Exteriores, trocar discos proibidos e comprar coisas sofisticadas sob o teto do ministério. Os autores do projeto queriam mostrar a vida de pessoas que acreditavam que a Guerra Fria acabaria em breve e que a paz mundial seria muito melhor do que nos tempos de sua juventude. Murka, o roteirista do projeto, o escritor Andrei Rubanov, tornou-se uma dádiva de Deus para a direção doméstica, pois deu à série um caráter literário, bem como um sotaque odessan característico, que agora é tão reconhecível. A série conta uma história bastante verdadeira sobre Murka, que se tornou uma lenda e um sucesso musical. Acontece que esse era um personagem real da história, sob o disfarce de um funcionário disfarçado da Checa que estava se escondendo. Os criadores também transmitiram fielmente as peculiaridades da época, prostitutas nas ruas, chineses com haxixe bem como ataques de GPUs, duelos de metralhadoras e armas americanas nas ruas da cidade russa. Fundador. Esse é praticamente um projeto solo do ator Anton Chagin. A série nos conta sobre os tempos da NEP no território de Leningrado. Essa é uma era colorida com muitos detalhes que você não verá em nenhum outro lugar. Por exemplo, as nuances dos mercados domésticos, trajes, armas de fogo e penteados. Todos esses pequenos detalhes são meticulosamente transferidos para os criadores do projeto. E o próprio Chagin reproduz habilmente a Fenia, desempenha o papel de um intelectual e também mergulha no neva e atira de um nagano frio. Esta é a parte final de nossa seleção. Se você ainda tiver alguma dúvida ou sugestão, não deixe de escrevê-la nos comentários. Também preparamos algumas outras igualmente interessantes para você. Aqui estão elas, portanto, tenha um céu tranquilo acima de sua cabeça e nos vemos em breve nas páginas de novos artigos.